hoje dar sequência à nossa aula de Hebreus, e eu tenho, a partir de agora, o capítulo 10, e esse capítulo 10, a gente sabe que o tema que nós temos visto até agora é sobre a superioridade do Senhor Jesus, daquilo que foi. Então, a princípio, só para a gente pegar o contexto e recapitular um pouco, foi isso. Hebreus não se sabe o autor, mas se sabe que foi escrito por cristãos judeus que estavam sendo perseguidos. E o objetivo era que eles permanecessem na fé, resistindo à volta daquilo que já tinha sido falado, que não era mais para ser feito, pelos costumes judaicos, pelo seguimento da lei cerimonial, não moral, e isso ia contra a antiga aliança. Então, essa antiga aliança, ela ia dar lugar a uma nova aliança feita no sangue do Senhor Jesus. Isso foi o que nós vimos até agora no capítulo, nos capítulos que nós estudamos de Hebreus. E aí a gente tem que ver, dentro dessa superioridade de Cristo, que tudo sempre teve um plano de Deus. E esse plano de Deus, ele é maravilhoso, porque nós passamos a vida inteira tentando entender como que é esse plano, por que Deus quis dessa forma, por que isso aconteceu. Porque nós temos um Deus eterno, que sempre existiu, que sempre vai existir e que nunca, jamais vai deixar de existir. Então, a gente sabe que Deus é puro, nós sabemos que Deus é santo, que Deus é imutável, com Ele não há mágoa, não há imperfeição, Ele é perfeito. E a própria Bíblia, quando fala desse plano, quando ela tenta explicar o plano, ela usa de metáforas para que a gente possa entender, inclusive, muito mais esse plano. Então, a Bíblia é cheia de metáforas, de sentidos figurados daquilo que é o plano de Deus, que era o plano de Deus, para que a gente possa entender de forma muito mais clara. Nós fomos criados como criaturas perfeitas. Deus nos fez e, quando Ele acabou de fazer o homem, Ele disse, isso é muito bom. Nós somos criados como seres morais muito bons, mas nossos pais, Adão e Eva, pecaram, não creram, desobedeceram, e aí o pecado adentrou. Então, esse Deus, dentro da sua glória, essa glória que nós vimos, que faz parte da sua majestade, que nós já vimos em inúmeros textos aqui de Hebreus, onde Jesus está assentado, Deus, então, permite que o pecado entre no mundo, mas Ele não criou o pecado. Então, essa é a grande coisa. Deus não criou o mal. O mal veio pelas criaturas que foram criadas por Deus. O mal adentrou no mundo dessa forma. E aí a gente entende que essas criaturas que Deus criou ferem a Deus, ferem a sua santidade. Então, Deus faz o quê? Afasta. E por afastar, Ele já cria logo em seguida, um plano. Qual seria o plano de Deus? Primeiro, resolver o problema do pecado. Por que Deus iria fazer? Ele iria resolver esse problema do pecado que era, surpreendentemente, adentrava a toda a raça humana. E aí, Ele mesmo se torna um de nós, vem ao mundo, se submete aos processos normais de crescimento de ser humano, com alma, com corpo, com espírito, e passa por tentações e passa por sofrimentos, e na cruz Ele vai experimentar a morte por aqueles que Ele tinha decidido salvar. Então, por esses méritos é que a gente vê que a dívida pôde ser quitada, pôde ser paga, porque Deus, então, vai trazer esse filho de volta, vai ressuscitá-lo, e esse parece um drama, um drama cósmico que vem. Esse drama cósmico começa lá em Gênesis 3,15 e vai indo
através de toda a Bíblia, até chegar no nascimento do Senhor Jesus. E Deus começa, então, a partir de Gênesis 3,15, montar o seu plano. E ele separa, então, ele revela a sua religião, porque religião é isso, é o religare, né, de você ligar com Deus. Ele começa a revelar a sua religião, cujo centro, o que era? Era o sacrifício de animais, era o sangue derramado, era a vida sendo derramada no altar de Deus. E isso foi por ano a ano, era feito ano a ano, dia a dia, por milhares, por dezenas de anos. Então, esse é o plano de Deus, até que viesse um sacrifício que iria ser para sempre. Isso é evangelho, gente. Isso é evangelho. Né? Evangelho é aquilo que a gente faz, sabe o que é? A salvação vem através do Senhor Jesus. Só existe um mediador. Ontem foi muito interessante quando a gente orava, e orava com gente não crente, eles falavam, mas todos os... É muito interessante como a frase sempre é clichê. Ah, mas tudo... Deus é um só. Né? Deus é um só. Não, Deus não é um só. Deus é Jesus Cristo. Não existe outro. E a gente tem que deixar isso sempre muito, muito, muito claro para as pessoas, porque senão elas vão pensar que Buda, que Alá, que todos são deuses, e não é. Deus é um só, é Jesus Cristo. Então, quando a gente pensa que a gente tem que fazer alguma coisa, ser bom, dar esmola, praticar boas obras, fazer o que nós fizemos aqui, sabe, pagar as contas, pagar as contas, a gente não pode fazer nada para pagar pecado. A gente pode pagar a conta, mas pagar pecado nós não podemos. Então, o que a gente teria que fazer? Nós não teríamos que fazer nada. Nós pregamos aquilo que sabemos que é o Senhor Jesus vindo e dando a sua vida por nós, né? E a gente vai, então, chegar nesse ponto, que é o quê? É como Jesus está, como o escritor de Hebreus está colocando que os judeus estão, então, pressionados, e aparece esse escritor e vai falar, olha, gente, não desistam, vão em frente, continuem, para que vocês possam ter o sacrifício de Jesus como sacrifício único, insuperável, eterno, e que basta. E aí a gente, então, fala dessa superioridade, onde, na verdade, a gente vai entender que o cristianismo nada mais é do que um judaísmo extremamente aperfeiçoado, né? E aí a gente sabe por que nós não podemos ler só o Novo Testamento, mas temos que ler também o Antigo Testamento. E aí a gente vai começar com o capítulo 10. Como o capítulo 10 é um capítulo grande e também para efeito de dinâmica da nossa classe, eu vou pedir assim que o Rogério vá lendo, depois Dona Ondina, se ela se sentir à vontade de ler, para que a gente possa caminhar rapidinho, certo? Então, para que a gente possa ser dinâmico na nossa aula. Então, vamos começar lendo o capítulo 10. Rogério, vou pedir para você ler de 1 a 4, por favor. A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelo... A dele é diferente. Mas é capítulo Hebreus 10. Hebreus 10, 1, de novo. Isso, de novo. A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Doutra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos? Pois, tendo sido uma vez purificados os que prestam culto, nunca mais teriam consciência do pecado. Mas nestes sacrifícios, cada ano se faz recordação de pecados, porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire pecados. Então a gente vê aí, porque o texto é muito claro,
o seguinte: o antigo sistema não estava funcionando, era uma amostra muito fraca daquilo que viria a ser, das coisas boas que Jesus faria por nós. Então, se tivesse servido como oferta suficiente, o sentimento de culpa teria desaparecido. Mas não era isso que acontecia, porque dia a dia, de manhã e à noite, alguém tinha, o cordeiro tinha, a oferta tinha que ser derramada no altar, e ano após ano, da mesma forma. Então, eles eram sempre lembrados: você pecou, você pecou, você pecou, de manhã você pecou, você pecou, você pecou, oferece sacrifício, você pecou, você pecou. Então, isso trazia o quê? O sentimento de que os pecados não podiam ser perdoados, apenas cobertos. Apenas cobertos. Por isso que ele fala, esse sacrifício faz recordação de pecados todos os anos, no versículo 3. E aí fala: é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, quando a gente vê em macumba sangue sendo ofertado, isso é apenas o quê? Uma usurpação diabólica daquilo que está aqui. Porque o que o diabo quer provar com isso? Que o sangue que eles estão oferecendo, de bode, de galinha, inclusive de criança, que a gente sabe que existe, é impossível que isso vá fazer diferença e que cubra, porque o sacrifício já foi feito. Então, eles lembravam, não existia um perdão permanente daquilo que seria, porque o sangue de animais não cobria, aliás, não te retirava os pecados. Senhor Antônio, do versículo 5 até o versículo 7, por favor. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e ofertas não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. É o 6. Pode ler até o 9, Senhor Antônio. Então eu disse: eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. 9. Então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, nós vemos aí, no começo dos versículos, a citação do Salmo 40. Quem escreveu o Salmo 40 foi Davi. E ele, no Salmo 40, ele fala assim: sacrifício de entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes, eu ouvi, me formaste, o ouvido me formou. Aqui a gente vê que é Jesus quem está falando isso. Então, existe uma modificação. Davi lá escutou. Aqui, quando é aplicado, que é o Senhor Jesus que vai falar isso daqui, né, por aquilo que está sendo falado, a gente vê que é o corpo. Davi falando, agora muda e se transforma em corpo, porque é Jesus falando. Então, Jesus revoga o primeiro sistema. Embora tivesse sido dado por Deus, embora fosse santo, embora estivesse de acordo com a lei, olha o que fala o final do versículo 9. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, Deus não queria mais nem ofertas, nem holocaustos, mas Ele estava preparando algo muito melhor. Certo? Nancy, do 10 ao 12, por favor. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Uma vez por todas. Acabou. O sacrifício já acabou. Uma vez por todas. 12. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados,
assentou-se à direita de Deus. Isso foi o que nós estamos aprendendo desde sempre no livro de Hebreus. Existia um sumo sacerdote, esse sumo sacerdote tinha que ser de uma tribo, ele vinha, ele morria, os filhos dele tomavam o seu lugar, ele continuava fazendo os sacrifícios dia a dia, a exercer o sacrifício e oferecer muitas vezes os mesmos. Mas Jesus, tendo se oferecido, como fala o versículo aqui, um único sacrifício. Qual foi o único sacrifício que ele ofereceu? A vida dele. A vida dele. A vida está... nós vimos isso com o Marcos, vimos com o Marcelo. A vida está no sangue. Por isso que o sangue tem que ser derramado. Sem remissão de pecado, não é o que fala? Não existe. Hã? Exatamente, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, é isso que a gente tenta entender aqui. Quem lê, Mileide? Mileide, o 13 e o 14. Não, 13. Sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Pode ler o 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. 15 a 18. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há ofertas pelo pecado. Então, o que nós estamos vendo nesses versículos? A obra de Jesus é contrastada aqui, mais uma vez, com a obra dos sacerdotes. E aí nós vemos que o próprio Espírito Santo testifica que se os pecados... Olha lá, é disso, dá testemunho também o Espírito Santo. Então, o que ele está falando aí? Se os pecados forem perdoados e esquecidos, não há necessidade de se oferecer sacrifício para se livrar deles. Isso Jesus já fez. Amém? Amém. E aí, então, a gente vai começar agora... Opa, esqueci do negocinho. Sangue de animais não tira pecados, o Salmo 40 aplicado a Jesus, e o Espírito Santo é quem testifica. O que nós vamos fazer agora é passar para a parte prática. A partir de agora, entra na minha praia. Eu gosto de coisa prática. O que eu faço com Jesus? O que eu faço com a aula de escola dominical? Aplico? Aonde? O que serve para a minha vida? Como é que eu vou fazer na segunda-feira? E aí a gente tem, então, isso, da argumentação à prática, da argumentação à instrução. A partir desse versículo vai se iniciar essa parte prática. Nós vamos, então, ver como viver e como se comportar diante dessa grandeza da obra do Senhor Jesus, daquilo que Ele fez. E a gente pode ver que essa obra, podemos ver também o que essa obra obteve para nós. Então, versículo 19, quem lê, por favor, Lígia? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado com o corpo com água Lígia, pura. só o 19, por favor, de novo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, o quê? Intrepidez. O que é intrepidez? Ousadia. Uma pessoa ter coragem, vontade de fazer, uma vontade
extrema de se fazer. Então, a gente pode ver que Jesus vai conseguir o quê? Acesso a Deus, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Por quê? Pelo sangue de Jesus. E aí a gente vai ver que isso que Jesus faz é que nos concede acesso a Deus. É resumo do que a gente viu até agora, gente. É resumo daquilo que a gente viu até agora. A gente vê que essa parte é muito prática. Então, a gente vê que o resumo da obra de Jesus vai falar o que ele conseguiu para nós. O que ele conseguiu para que eu e você pudéssemos estar aqui. E aí a gente sabe que é isso, que cristianismo é você ter acesso à presença de Deus por meio de Jesus Cristo e do que ele fez no Calvário. Então, se você é crente, a razão da sua fé, por que você é? Porque Jesus fez uma obra, ele te aproximou de Deus e por aquilo que ele fez no Calvário. Versículo 20, por favor. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Novo e vivo caminho. O outro que tinha não precisava, estava velho. Então, esse é novo. E ele fez isso pelo véu, que é a sua carne. Vocês imaginam como devia de ser pesada a cortina que ficava no tabernáculo? Porque ela era dupla, ela era tecida entre dupla. Nós já estudamos isso aqui. Ela era dupla, então ele tinha que remover aquela cortina para entrar. E quando Jesus morre, o que acontece? O véu se rasga. Como? De cima, alguém rasgou, gente. De cima para baixo. Alguém rasgou esse véu. E foi o quê? Foi o rasgar da carne do Senhor Jesus. Por isso que ele fala isso aqui, ó, nos consagrou pelo véu. Então, quando a gente canta, o véu se rasgou, nós estamos cantando, Jesus ofereceu o seu sacrifício. Jesus ofereceu o seu sacrifício. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Aí nós vamos começar também uma série de versículos que são muito interessantes. Dentro desses versículos do 22 ao 25, nós vamos ter 3 atitudes. A primeira está escrito aí: aproximemo-nos de quem? De Deus. Aproximar de Deus, isso é uma atitude. Então, nós vamos nos aproximar de Deus. Como é que eu vou me aproximar de Deus? Preste atenção nesse versículo. Deus é tão maravilhoso que ele vai entretecendo e ele desmembra esse versículo em 4 atitudes que nós temos que ter quando nós nos aproximamos de Deus. Então, ele fala assim: como é que você faz para entrar, para chegar junto com Jesus? Primeiro, se aproxima de Deus. Mas como é que você pode se aproximar de Deus? Vamos ler aí? Com o quê? Primeiro, sincero coração. Eu preciso me aproximar com intimidade, com sinceridade. Eu não preciso fazer grandes orações. Senhor, me ajuda aqui, não estou conseguindo. Jesus, me ampara aqui. Jesus, cuida aqui. Jesus, vê uma vaguinha para mim. Coisas assim, gente. Coisas assim. Isso é viver. Isso é orar e sem cessar. Isso é orar sem cessar. Você falando: Senhor, ajuda. Passou uma ambulância. Senhor, salva essa alma. Põe os teus santos ali para falar de Jesus. Isso é viver. É viver em oração. É de chegar a Ele com intimidade, com sincero coração. Qual é a segunda coisa? Certeza de fé. Plena certeza da fé. É um exercício espiritual. Eu tenho que ter plena certeza da fé. Terceiro. Um de cada vez, por favor. Terceiro. Coração purificado. Coração puro. Coração sem consciência pesada. Gente, se você já
entregou um pecado para o Senhor Jesus, se você já confessou, não deixa o inimigo falar assim, tá vendo? Olha de novo, porque ele vem, ele acusa, ele fala, ué, você não é isso? Você não é isso? Você não é crente? Você não fez isso? Olha lá, porque ele faz, ele vai lembrar, lembra daquele dia que você fez isso? Todas as vezes que a gente confessa um pecado, Deus zera. E se ele zera, não tem lembrança. Mas quem lembra somos nós, o nosso coração que é extremamente corrupto, ele lembra. E aí nós ficamos o quê? Extremamente acuados, porque você pensa que o seu pecado não foi perdoado, porque aquilo está sempre vindo na sua lembrança. Mas Deus sabe, por isso que ele fala dessa atitude, sincero coração, certeza de fé, coração purificado da má consciência, e o que mais, por último? Tendo lavado o corpo com água pura. Aqui a gente pode pensar que é do batismo, porque o que o batismo externa? O batismo é uma comunhão exterior, ele vai lavar o meu corpo. E aí eu tenho que entender que para me aproximar de Deus, eu tenho que ter sido lavado, tenho que mostrar alguma coisa no meu corpo, mostrar exteriormente que eu sou do Senhor Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Versículo 23, alguém lê para mim? Guardemos Isso aí. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que faz a promessa. Deus nos deu muitas promessas, mas Ele pede aqui que nós temos que fazer o quê? Guardar firme a confissão da esperança. Na Bíblia, todas as vezes que aparece a palavra esperança, ela vem como sinônimo de plena certeza. Esperança é plena certeza. Então, quando ele fala para você guardar essa esperança, né, ele tá falando isso. Você confessa essa esperança. E confessa como? Sem vacilar. Porque a gente vacila. A gente vacila quando a gente está na escola. Você é crente? Não sou crente, sou evangélico. Você é evangélico? A gente faz isso, a gente, quer dar uma ajeitada, a gente às vezes não quer confessar. E aí fala para a gente guardar a confissão da esperança sem vacilar. A gente vacila às vezes no trabalho, vacila na família. Quando pedem, mas na tua igreja faz isso, a gente fica pisando em ovos. Fala, Cícero. Usa o microfone, por favor. É por causa da internet. Estou brincando. Aproximemo-nos, quer dizer, com sincero coração. Isso. Você se aproxima. Tá. Coração purificado, limpo. Isso. Quando fala que essa questão do lavar do corpo com água pura, não seria muito mais... Quando você fala assim, mostrar, né? Você está mostrando, né? Você está... as pessoas estão te vendo de uma maneira que você está puro, está lavado. Isso. Não seria o conhecimento da palavra do que também, ao invés do batismo? Não, eu acho que as duas coisas. Eu acho mais que é o batismo, porque aí você fala aqui que está falando, pelo menos no que eu estudei, é extremamente ligado ao batismo, como se fosse uma comunhão exterior, entendeu? Porque o que é o batismo? O que é o batismo, Cícero? O batismo é uma aceitação que você tem, para mim, uma simbologia, né? Que você vai, você se lava e você fala, estou para os outros, estou lavado e estou recebendo o Espírito Santo do Senhor. Ferreira, o que é batismo? Fala no microfone. Exatamente. Batismo é você se lavar, é o Espírito Santo na pessoa. Você se lavar com água, purificar com água. Então, o que fala aqui... Então, nós temos um problema, porque a gente não se batiza desse jeito. A gente se batiza quando nasce, que você não conhece o Senhor. Depois você tem a sua profissão de fé. Isso... Sabe? Então, por isso que eu falo, por isso que, para mim, fica essa dúvida, entendeu? Oi?
Isso é exatamente, isso é uma formalidade. Eu sei, o que você está colocando aqui, Cícero, é uma coisa extremamente interessante, porque é um dos dogmas da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana, por exemplo, ela batiza como? Ela batiza por aspersão, no nascimento. A Igreja Batista não batiza criança. Ela batiza primeiro por imersão, quando você tem consciência. Né? Porque o que o batismo é? Você, na verdade, está morrendo para o pecado e está colocando. Então, isso é o grande debate, o grande estudo que existe entre as várias denominações. O que vale? Batismo é assim? Batismo não é assim? Eu tenho as minhas convicções. Estou na Igreja Presbiteriana, mas tenho algumas convicções que muitas vezes podem ser diferentes. Mas eu tenho que guardar para mim, porque eu não posso servir de motivo de escândalo. Fala, Ricardo. Paulo não foi batizado com água. Não, foi batizado com o Espírito Santo, já direto. Isso. Isso. Ele vem, na minha cabeça, ele vem mais com conhecimento, entendeu? Para você poder mostrar para os outros aquilo que você tem. Acaba sendo algo que nem fala aqui, da água, né, e do vento. É as mesmas coisas, Cícero. É as mesmas coisas. É lavar do corpo. Ferreira quer falar. O microfone, Ferreira. Colossenses 2,12. Eu vou sintetizar, e nem a Larissa, viu? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Não há necessidade de comentário. Marcos quer falar? Espera aí, microfone. Saulo foi batizado, Atos 9:18. Tá? Batizado. Está aqui. Não está escrito com água, mas está dizendo foi batizado. Atos 9:18, por favor. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Tá? Foi batizado. Não, com água. Esse batismo é um batismo de água. Foi batizado. O batismo que eles faziam era com água. Não. Ele já tinha sido anteriormente cheio do Espírito Santo, se você ler nos versículos anteriores. Tá? Verdade, isso não lembrava. E agora aqui, em relação ao lavado com água limpa, eu concordo com o Cícero no sentido de que a água, na Bíblia, sempre tem o sentido de palavra. Né? Então, assim, eu gosto muito dessa ideia da palavra que você falou. Eu não entendo que aqui seja... Desculpa. Eu não entendo que aqui esteja falando do batismo. Eu acho que são as duas coisas. Mas quando eu estudei, quando eu vi os vários livros e coloquei, a tendência era para ser muito mais de batismo, no sentido de batismo, do que a própria palavra. Entendeu? Por isso que eu optei por isso. Mas eu também acho, porque eu aprendi assim e creio assim, que todas as vezes, quando nós estudamos todas as formas que existiam, as sombras no tabernáculo, eu lembro que, para mim, caiu justamente água. E água é palavra. Isso mesmo. Né? Quem que tá? Silvio. Silvio quer falar. Espera aí, Ricardo, deixa o Silvio falar. André, aqui deu para entender também assim meu ponto de vista, que você dá água e tal, que nem o senhor Ferreira leu ali Colossenses, é mais ou menos uma simbologia.
É que nem ele falou, que você, quando Jesus foi morto lá na cruz, você também morreu lá na cruz o seu velho homem. Então, você foi batizado, a partir dali você é nova criatura. Nova criatura. Então, é mais ou menos uma simbologia aí. Por isso que fala de sepultados, certo? Por isso que eu falo assim, a igreja faz de um jeito, cada igreja faz de um jeito. Eu acho que a emoção, Andréia Pavel, RG 6690 716, acha que, por exemplo, o batismo, quando você faz isso no batismo, a sensação de você ser nova criatura é uma sensação, eu acho, nunca fui batizada assim, deve ser muito emocionante. Eu acho. Mas a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela batiza por aspersão. Por quê? Não sei. Não faço parte da... Não é, e não muda nada, exatamente. Isso que a gente tem que lembrar, não muda nada. Exatamente. O batismo é a confirmação, entendeu? De aceitação, que nem profissão de fé. Exatamente. E nem ter aceitado nada. Agora, quando você chega lá, você aceitou e eu não sei se chegou lá na frente, fala assim, ó, pessoal, a partir de hoje, para todo mundo saber que eu sou crente. É isso que é o público. Deu para entender? Esse que eu quero falar. É o público. Você vem aqui na PIN e fala assim, exatamente, é a confissão pública. É uma coisa exterior. Isso que eu quis dizer. Gente, posso passar para frente? Pode passar para frente, Cícero? Ah, então tá bom. Nós estamos... Versículo 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, nós temos que entender que Deus vai voltar e que Ele fez a promessa e a gente não pode vacilar. Não, essa palavra, gente, sem vacilar, era importante para o contexto da época, porque era isso que eles estavam fazendo, eles estavam vacilando. Então, essa palavra vai muito de encontro ao que aqueles judeus estavam passando. Versículo 24 e 25. Nós vamos ter a terceira atitude. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. 26 também? Não, 20, esses só os dois. Obrigada, Ana Beatriz, obrigada. Consideramos uns aos outros, certo? Então, o que é considerar? É tomar um plano de ação, é fazer o que nós fizemos ontem. Eu quero trabalhar onde aqui na igreja? Eu quero fazer o quê? O que Deus tem para mim? Aonde eu posso servir? Porque esse é o nosso, isso que Hebreus está falando, é você considerar o outro. Por que eu estou na igreja? O que eu tenho que fazer aqui? Né? Mas isso era para lá, mas e aqui entre nós? Né? A gente sabe que nós passamos, muitas vezes, por crises emocionais. E a gente só pode se ajudar se a gente estiver junto. Senão eu vou ficar na minha casa chorando as pitangas lá e me lamentando e me falando, ai, como eu sou coitadinha, como eu sou triste. Lógico que, às vezes, a gente gosta de ficar isolado. Jesus tinha os seus momentos de isolamento, mas a palavra fala que é para a gente não deixar de fazer o quê? Congregar. Gente, congregar é bíblico. Não é invenção da igreja presbiteriana. Não é invenção do Ion, não é invenção de algum pastor. É bíblico. Não deixai-vos de congregar. Então, a gente vê que desde aquela época já tinha gente que não ia na igreja. E o que Jesus fez? Quem que ele reuniu? Os 12. Ele caminhava sempre com os 12, eles estavam congregados, eles estavam juntos. Então, quando a gente fala de, não preciso, porque eu faço a minha comunhão aqui na igreja, aqui na minha casa, eu leio a Bíblia na minha casa, eu assisto pela internet. Internet é uma bênção, mas basta. Eu gosto de olhar no olho. Ferreira sabe, não é? Eu gosto de olhar. Não vem me cumprimentar assim, oi, tudo bem?
Eu vou parar você, vou falar assim, olha, para mim aqui, ó. A gente faz isso, porque tem que olhar no olho, gente. Senão a gente começa a só ter celular. Repara num restaurante hoje. Reparem num restaurante hoje. Está todo mundo com o celular na mão. Acabou todo mundo comendo, acabou todo mundo. Será que eu preciso? Será que é necessário tudo isso? Eu gosto de ouvir voz. Eu gosto de ouvir voz. Eu gosto de olhar no olho. Porque nem sempre a gente vai poder fazer isso. A gente vai envelhecer, não vai enxergar, não vai ouvir. Então, vamos aproveitar agora. Né? Vamos aproveitar agora. Abraçar é tão bom. Terapia do abraço é tão bom, tão gostoso você poder abraçar uma pessoa, você poder dar um beijo numa pessoa, poder falar assim, olha, você está precisando de mim? Vamos junto. O que está vendo? O que está acontecendo? As pessoas falam com os olhos, gente. As pessoas falam com os olhos. E a gente tem que ter isso. Porque eu lembro, e uma passagem que eu amo muito, é a do Senhor Jesus. Ele olhava para a multidão e ele fazia o quê? Eram como ovelhas sem pastor. Ele tinha compaixão. Essa compaixão é que a palavra de Deus está ensinando aqui. É bíblico. Então, o que a gente faz hoje? A gente está tomando... Hoje, o número de desigrejados é gigantesco. Gente que está sem igreja. E nós estamos nos tornando iguais aos católicos. Eu posso falar porque eu era de igreja católica. Aí você perguntava, você é católico? Sou. Ah, mas não sou praticante. Hoje você tem isso, assim, eu sou evangélico, mas não sou praticante. Não é verdade? Está lá. Está lá na casa dele. Está na casa dele. Não vai... Ah, eu leio a Bíblia. Eu sei, eu tenho 2 filhos assim. Eu sei do que eu estou falando. Eu tenho 2 filhos assim, que acham que não precisam da igreja. Mas eles leem a Bíblia, eu vejo eles lendo a Bíblia, eu vejo eles orando. Eu falo, mas escuta, e a congregação? Eu pareço João Batista, sabe? Clamando no deserto. E aqui, eu leio para eles isso. Mãe, a gente sabe. Escolhas. Vocês vão ver sempre eu falar disso. Escolhas. Porque eles estão justamente fazendo isso. Então, como que alguém quer Jesus e não quer sua noiva, gente? Posso falar uma coisa? Pode. Já que você tocou nesse assunto, né? Eu toquei em muitos assuntos, você já viu, né? Que nós já falamos bastante. Vai. Eu ouço muito isso que você falou. Você falou, eu lembrei de várias pessoas que chegam e falam, eu estou afastado. Que afastado? É afastado da igreja, afastado de Jesus. E assim, conversando com essas pessoas, o que você percebe? Elas não falam explicitamente, mas você percebe que elas têm, muitas delas estão desapontadas com as igrejas, né, em que talvez elas frequentaram, etc. e tal. E eu ouço muito assim, eu ia na igreja tal, mas eu não me sentia à vontade lá, não me dei bem, coisas desse tipo, né? Então, assim, como é importante, como a gente diz aqui, um mote do Ion, a igreja que você quer é a igreja que você faz, né? Então, assim, nós estamos aqui hoje, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, na Igreja Presbiteriana do Ipiranga, em São Paulo, por algum motivo, né? Eu tenho certeza que o motivo que eu estou aqui é porque o Senhor Jesus me colocou aqui. Exatamente. Né? Tem N coisas que eu não concordo que acontecem aqui. Vocês acham que não? Tem várias coisas. Todo mundo tem, eu coloco, né? Eu coloco Todo mundo isso tem. em oração e peço para o Senhor transformar o meu coração. Olha, gente, quantos Ele já não fez disso? Quantos? Quantas coisas o Senhor já me deu uns tabefe assim, bem grande, falando, aí o seu bobão, tá vendo por que tem que ser assim? Né? Porque eu acho que tem que ser do meu jeito. Exatamente. Mas não tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito do Senhor, né? Então, essa palavra é muito importante. É muito importante. Porque quando a gente vê eles querendo voltar para o judaísmo, para aquele cerimonial todo, aquela coisa toda, né? Muito provavelmente eles estavam frustrados em relação àquilo que eles estavam passando. Sem dúvida. Também.
principalmente pela perseguição, né? Então, assim, poxa vida, eu estou aqui querendo servir o Senhor e só estou levando, né? Mas a vida do crente é assim mesmo. Nós vamos ser perseguidos, nós conversamos sobre isso ontem. Nós seremos perseguidos e, gente, o Senhor Jesus deixou isso muito claro. Quem quiser seguir a mim, vai perder pai, mãe, filho, irmão, vai ser perseguido. Ninguém Jesus pode falar, exatamente, claro. ninguém pode falar que não foi avisado. Ninguém pode falar que foi avisado. Fala, Ricardo. Ana Beatriz, peraí. Só a Ana Beatriz. Eu só queria falar uma coisa, frase rápida, né? Como ex-desigrejada, é que a gente esquece que a gente está aqui não é por causa de mim, não é porque eu gosto da igreja, não é porque a igreja é legal, porque me faz bem. A gente está numa época que tudo tem que ser bom para nós, né? Que a comida tem que ser boa, a minha casa tem que ser boa, a televisão, a escola, enfim. A gente esquece que a gente está aqui por causa de Jesus e que não tem que agradar a mim, não tem que agradar a você, não tem que agradar a ninguém, tem que agradar a Jesus. Eu acho que é isso o grande problema dos desigrejados hoje. Inclusive, o pastor Augustus Nicodemos lançou um livro sobre isso, não li ainda, mas, enfim, fica aí a indicação. Ricardo. Enfim, chegou, Ricardo, tá vendo? Não perca a esperança. Tem um amigo meu que ele falou uma coisa e há pouco tempo atrás ele falou uma coisa e me deu um estalo e falou, putz, é verdade. Ele falou assim, Ricardo, você quer viver na vontade do Senhor ou na permissão do Senhor? Você quer viver na vontade? É na vontade. Na permissão você pode fazer o que você quiser, voltar às antigas, fazer o que você quiser, mas é a vontade de Deus. E isso sempre fica na minha cabeça porque me ajudou a dirimir tantas coisas. Você quer viver na vontade ou na permissão do Senhor? Na permissão você faz o que você quiser, mas você assume as consequências. Na vontade, é na vontade. Exatamente. Aquilo que a gente fala é o que está acontecendo muito hoje, que é o quê? É exatamente isso. Esses desigrejados serem o quê? Evangélicos, mas não sou praticante. É que nem eu falei. A gente sabe, nós convivemos com essas pessoas. E a gente vê, então, que isso é bíblico. E, mais uma vez, eu reitero o que eu falei. Como alguém pode querer Jesus e não pode querer sua noiva? Judas fez isso. Ele caminhou 3 anos com Jesus. Ele caminhou 3 anos. A palavra de Deus fala de muitos que vão fazer o quê? Que vão apostatar. E nós vamos ver isso daqui um pouquinho. Caminhando. Alguém tem mais alguma dúvida? Belezinha. Então, vamos lá. Aí fala assim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestar. O que é admoestar? Não é só chamar a atenção, mas é encorajar. É encorajar. Olha, vamos lá. Eu sei que está difícil, eu sei que você não está conseguindo emprego, mas vamos lá. O Senhor sabe. Eu sei que, sabe, os meninos e os seus filhos estão difíceis na sua casa, a sua esposa está difícil, o seu esposo está difícil, mas vamos lá, vamos orar, vamos clamar. Ele está afastado? Vamos orar, vamos clamar. Não é fazer como Caim. Quando Deus perguntou assim, cadê Abel? O que ele falou? Eu sou por acaso guardador do meu irmão? Gente, não, a gente não pode falar isso. Você é guardador do seu irmão, sim. Você é guardador, você é irmão. Irmão se preocupa com o irmão. Briga. Lógico, quem que não briga com o irmão aqui, levanta a mão. Não tem ninguém. O Rogério. Vou perdoar, hein? Por quê? Porque olha o que ele fala aqui. Porque tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor Jesus. O dia está se aproximando. Gente, eu acho que está muito próximo. Não é possível. Não é possível. Não é? Maranata mesmo. Versículos 26 e 27. Antes de ler o versículo, Oi. Eu quero lembrar os irmãos... Onde estou? Aqui. Desculpa, senhora, não estava vendo. É que eu sou pequeno mesmo. Eu quero lembrar os irmãos que sobre irmãos, falando sobre irmãos, à noite, se eu tiver oportunidade, vou dar um testemunho de ocorrido ontem, que fala muito do amor entre irmãos.
Versículo 26. Isso. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, se a gente vai viver fazendo pecado, não estou falando do pecado habitual, hein, gente? Não estou falando do pecado assim. Eu estou falando do pecado habitual. Habitual. Não aquele assim, acidental. Não. Sabe assim, o cara me fechou, xinguei ele. O que eu fiz? Ah, senhor, desculpa, não, o senhor sabe que eu quero. É assim que a gente vive. É assim. Mas não, eu vivo enganando, eu vivo sonegando imposto, eu vivo sonegando imposto, entra ano, eu sonego imposto, entra ano, eu sonego imposto, e assim eu vou vivendo e vou enriquecendo. E aí? Isso é o pecado que fala, o pecado proposital. E isso causa o quê? Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não tinha como fazer mais nada de pecado. Jesus já tinha feito tudo. Não tinha mais como ele ofertar o animal. O que vai ter agora? Versículo 27, seu Aldo. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então, nós temos aí, gente, apostasia. Eu pus aqui essa definição de apostasia. Apostasia é a negação da fé. Faltou um acentinho ali. Ou seja, a negação daquilo que se crê ou daquilo que se cria. Então, é a negação do ensino da Bíblia e o afastamento das pessoas diante do quê? Diante da vontade de Deus. Como eu estava falando aqui, Judas foi um apostatou da fé. Judas andou 3 anos. A palavra de Deus fala que Himeneu fez isso, Fileto fez isso. Paulo fala, Alexandre, o latoeiro, me causou o quê? Grandes males. Demas começou bem, mas aí o que aconteceu? Olhou para o mundo, foi embora. Apostasia é isso, é você negar, você sabe, e é isso que ele fala. Se você, pelo contrário, existe aqui uma certa expectativa. Então, não existe sacrifício que possa fazer isso contra aquilo que você está fazendo, se você deliberadamente está fazendo. Por quê? Porque aí vai entrar a grande coisa que é o caráter vingador do Senhor, porque Deus também é juízo. Versículo 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Se antigamente, com Moisés, com 2 ou 3 testemunhas, se morria, imagina como fazer isso com Jesus agora? Olha o versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Olha que versículo importantíssimo. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Se com Moisés já era difícil e tinha juízo, vocês imaginam agora essas pessoas aqui, ó. Porque aqui, se vocês repararem, é um pecado que existe contra a Trindade. Contra a Trindade. Aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Primeiro você vai pecar contra Deus. O que é calcar o Filho de Deus? É fazer isso, ó, em Jesus. É pisar. Eu estou pisando em quem? No Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. De quem é o sangue da aliança? De Jesus. Estou pecando contra Jesus. E ultrajou o Espírito da graça.
Quem é o Espírito da graça? O Espírito Santo. Então, se eu piso em Jesus, eu estou pecando contra Deus. Se eu profano, se eu julgo vulgar, uma coisa de menos, de somenos, aquilo que Jesus fez, e se eu ultrajo, o que é ultrajar? É você insultar o Espírito Santo? Eu estou pecando. E aí ele fala, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Esse é o caráter de Deus. A vingança pertence a Ele. Ele vai julgar. Ele vai julgar. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E aí vem o versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vivo é aquele que está alerta. E esse versículo não é para você falar, para evangelizar. Não, esse versículo é para você. É para quem congrega, é para nós, é para crentes. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Pedro fala assim, aquele que conheceu a palavra e depois volta para o mundo, é o quê? É igual o cachorro que come o quê? O próprio vômito. A gente quase quer matar o nosso cachorro quando ele vomita e quer voltar a comer. Imagina a gente. Não é verdade? No microfone. Não, mas precisa, Cícero, por causa da internet. Desculpa. Ao mesmo tempo que se fala assim, dessa questão da justiça, né, quando você abandona, etc., o Espírito Santo de Deus te incomoda. Lógico. Sabe? Mesmo naquele pecado voluntário que você tenha, saber, você muitas vezes pode colocar assim, deixa, depois eu vejo. O Espírito Santo te incomoda. Eu acho que essa hora que você nega essa incomodação do Espírito Santo é a hora do problema que você tem na tua vida. Entendeu? Exatamente. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente não entristecer, porque o que você está fazendo? Isso está entristecendo quem? O Espírito Santo. Não entristeceis o Espírito Santo. Isso é bíblico, gente. É bíblico. Não vem me falar porque tem uma campainha que toca. Tem uma campainha que toca, em algum momento vai tocar. Você pode falar assim, não estou surdo. E você não vai olhar, mas ela está tocando. É o que eu falo, escolhas, mas ela toca. O destino do apóstata, vamos lá ver? Versículos 32. Alguém lê para mim? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. O que está acontecendo aí? Nós vamos ver o contexto do que havia nessa época. Lembrai-vos, portanto, dos dias anteriores, e que depois de iluminados por quem? Pela luz do Evangelho, por Jesus, por Yeshua HaMashiach, que estava agora diante deles, né? Vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Não foi assim com a gente também? A gente acha que quando a gente recebe Jesus, nada, nós vamos caminhar sempre por rodinhas bem untadas, é aquele, estou surfando. Não é assim, gente. Ontem, quando eu estava orando, que eu orava com as pessoas, eu falava assim, olha, não é vacina, tá? Não é vacina. O que a gente está fazendo aqui não quer dizer que eu creio que você vai ter a melhor noite da sua vida quando as pessoas se convertiam. Eu creio que você vai ter, mas não é vacina, porque a luta vem, como nós falamos aqui. A luta vem. Não é um evangelho de prosperidade, não é o evangelho que a gente prega aqui, não é o evangelho que está escrito aqui, que a gente vive. Sabe? Olha, aceita Jesus que você vai ser rico, vai ter o carro, a casa, vai ser rico, bonito, famoso. Bonito não sei, mas famoso, enfim. Não é assim, gente. Isso não é evangelho. E é isso que está sendo pregado. Como se fosse uma coisa que crente não sofre. Como que crente não sofre? O que Paulo sofreu na carne? E ele falava assim, eu sou o pior dos pecadores. Se ele é pior, imagina a gente. E aí a gente entende que a perseguição começa lá, e aí a gente vê que quanto mais você quer seguir o Senhor Jesus, o que está acontecendo? Mais luta vem. Que semana que a gente teve antes do dia amigo? Que semana! Opressão de tudo quanto é lado. Gente furiosa. Por quê? Porque o mundo odeia Deus.
O mundo odeia, é simplesmente isso. O mundo odeia Deus. E ele podendo fazer, é só o Senhor Jesus que vai ser o caminho, a verdade e a vida. É só dele. E aí ele fala assim: ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ou seja, de vergonha e de tribulação. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Portanto, não somente vos compadeceste dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Opa! Como é que é? Tudo bem, a hora que eles faziam, eles iam ajudar, eles compadeciam dos encarcerados, eles iam visitar os encarcerados, mas eles aceitavam o quê? Com alegria o espólio dos bens. Gente, quem aceitava Jesus naquela época perdia tudo, perdia a casa, perdia a propriedade, perdia o rebanho, perdia os negócios, e eles estão aceitando com alegria. É surreal. Dá para a gente entender? De maneira alguma. De maneira alguma. Quem já foi assaltado aqui sabe. O que você queria que o ladrão fizesse? Morresse. Senhor, manda fogo do céu sobre que seja maldito, 3 vezes maldito, que morra com a boca cheia de formiga. A gente faz isso. A gente faz isso. Por quê? Fruto do quê? Daquilo que Deus está fazendo. Deus sabe que eu não sou assim. Deus sabe que eu sou dessa forma, aliás. Deus sabe. Em mim não habita bem nenhum. Em cada um de nós não habita bem nenhum. Porque a gente podendo, a gente dá aquela reles cutucadinha no amigo, na nossa esposa, no nosso esposo, no meu pai, no meu filho. A gente faz isso. A gente cobra, vive cobrando. E aí, a gente vê que eles aceitavam com alegria. E não é um caso de ser masoquista, mas eles sabiam, olha aqui, que vocês tinham ciência, o versículo continua, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Era isso. Eles não sabiam que não era só aqui. Não era só aqui, mas era algo lá. Eles viam lá. E é isso que a gente tem que ver, é lá. Perdeu alguma coisa? Senhor, perdi. Me ajuda. Estou achando ruim pra caramba, mas, por favor, me ajuda a tirar os olhos disso e lembrar que eu tenho algo melhor lá na frente. Porque o Senhor vai dar. Se não der aqui, vai dar lá na frente. É que a gente é muito imediatista e quer, como a Ana Beatriz falou, quero ter tudo do bom e do melhor, aqui mesmo. Senão não adianta. E aí ele fala assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Olha só, ela tem grande galardão, grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Portanto, o meu justo viverá pela fé. Nós somos justificados, nós temos que viver por fé. Se você é justo, você tem que viver por fé. Não está vendo nada, mas estou crendo. Jesus, não estou entendendo. Porque muitas vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente, que Deus não está sendo justo com a gente, que Deus está de mal comigo. Eu já tive muitas crises assim, muitas. Eu já falei isso aqui em aula de escola dominical. Eu fico arrazoando às vezes com Deus. Senhor, não estou entendendo essas coisinhas aqui, o Senhor me explica, porque Ele é meu Pai, eu tenho que ter intimidade com Ele. Eu tenho que falar como eu estou me sentindo. Mas nunca, nunca eu descri de Deus. Nunca. Eu posso brigar com Ele, porque é fruto do meu coração que é corrupto. Mas Deus sabe que eu sou assim. Deus sabe como eu sou. E Ele sabe como me tratar. Quantas vezes você acha que você já aprendeu uma lição e o Senhor faz você voltar, sentar e falar, aprendeu? Não, fica sentado aí então, vai aprender mais um pouco. Você sai, dá uma voltinha, não, Senhor, já aprendi, sai todo o lampeirinho, toma uma carreira, pum.
Senhor, volta, senta e aprende. Às vezes só dá, como eu falo muitas vezes, só dá para a gente ficar balançando a perninha, não dá para fazer mais nada. Você só fica assim, ó, sentadinho e balançando a perninha, não dá para fazer nada. Só balançar a perninha. Todavia o meu justo viverá pela fé, e o versículo continua. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, gente, a palavra de Deus aqui para nós essa manhã é essa. Não retroceda, resista, teime, insista, fique firme, tritura os dentes e vai em frente. Vai em frente, porque é isso que o Senhor quer. Olha o que ele fala aqui. Eu queria que todo mundo lesse junto esse versículo para a gente encerrar a aula. Vamos lá? Versículo 39. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Amém. Que assim seja. Que você lembre que, a despeito de tudo que a gente está vivendo, existe um Senhor que fez no passado, que vai fazer agora e que vai fazer no futuro. Que isso possa trazer alento, porque o justo vai viver pela fé. E é isso que nós vamos ver na aula que vem com Marcos, o capítulo 11, que vai falar extremamente de fé. Não é verdade? Ferreira, você encerra para a gente com uma oração, por favor?